a minha luz, a minha salvação, em ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare isso, igreja. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viverás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, aleluia. Vamos declarar que essa noite correntes vão ser quebradas, vidas serão libertas, restauração total de dentro de você. Você não veio aqui essa noite por acaso. O Senhor manda te dizer que Ele sempre esteve ao seu lado. Ele segura nas suas mãos no momento mais difícil. Declare que Ele é santo na sua vida. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Só se é digno, Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Jesus, digno de toda a honra e de todo o louvor. Agora com a sua mão no coração, com a sua mão no coração. E nessa noite você declara: Deus, eu me entrego a ti. Deus, aquela causa que tem me aborrecido, aquilo que tem tirado o meu sono, o que tem me entristecido, eu coloco nas suas mãos. Eu coloco no altar do Senhor nessa noite, porque eu creio que o Senhor é comigo. Eu creio que o Senhor vai segurar nas minhas mãos. Eu creio que o Senhor é minha força, a minha fortaleza. Se você crê nisso, declare essa canção e clame por Jesus, o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias a ti. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Vem, Senhor Jesus.
A mensagem que eu trago aqui hoje, ela se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Essa mensagem, ela tem como tema: Deus acredita na sua vitória. Amém? Eu quero agora que você possa cutucar o irmão do seu lado e falar com fé e falar com autoridade. Fala para o irmão do seu lado assim: Deus acredita na sua vitória. Agora você vai virar para o outro lado e vai falar: Deus acredita na sua vitória. Amém? Glória a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, todos, amém? Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele após fazer um minucioso relato sobre os sofrimentos dos cristãos pelo mundo, ele fala com toda a convicção: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Paulo ainda no capítulo 8, ele nos diz que apesar de angústias, apesar de sofrimentos, apesar de tribulações, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Amém? Então eu quero que vocês entendam nessa noite que Deus acredita em cada um de nós, que Deus acredita em você, e Ele quer que você seja vitorioso. Mas vocês precisam entender mais uma coisa: que apesar de Deus acreditar em você, se nós não caminharmos para essa vitória, nós não iremos conseguir essa vitória. Amém? Então o primeiro segredo para que nós possamos alcançar a vitória, para que eu e você possamos alcançar essa vitória em Cristo Jesus, o primeiro segredo: esqueça das coisas que ficaram. Geralmente nós, seres humanos, nós temos dificuldade, uma grande dificuldade de esquecer coisas que ficaram para trás. Quando nós cometemos erro no passado, quando alguma oportunidade foi perdida, quando algo no passado não teve sucesso, é muito difícil nós esquecermos aquele passado. Mas vocês precisam entender uma coisa: se porventura vocês algum dia enfrentaram algum passado que não foi motivador, entenda que Deus pode fazer de você um grande vitorioso. Amém? Então, para isso nós precisamos o quê? Esquecer as coisas do passado. Não deixe o passado condenar você. O segredo de vencer no futuro é não cair nos erros do passado. E às vezes parece que a vida nos proporciona momentos que se parecem com os erros do passado. Momentos similares, momentos que são iguais, que nós nos deparamos com eles novamente. E aí vem aquela dúvida no nosso coração, na nossa mente: mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Porque aquele passado ele fica batendo na sua mente, batendo no seu coração. Não, mas você não vai dar conta. Mas nós precisamos entender uma coisa. Um certo dia alguém escreveu que os erros do passado, eles não podem apagar as ideias do futuro. E os erros e os fracassos que você cometeu no passado, de forma alguma, pode influenciar o seu futuro. O fato de você ter errado algum dia na vida não significa que a sua vida acabou. Não significa que você deve permanecer no erro. Aprenda com os erros e levante-se. Nós devemos aprender que Deus é conosco. Pedro, quando ele errou, quando ele negou a Jesus, o que aconteceu? Pedro, ele errou, ele negou a Jesus, porém ele se arrependeu. Ele viu que ele estava errado, e isso não atrapalhou no seu futuro triunfante. Foi o homem que levou a palavra de Deus. Amém? Deus, Ele transforma os vasos quebrados em vasos de honra. Tem um breve relato de um livro
um evangelista conhecido como Reinhard Bonk, ele escreveu em seu livro Coisas Ainda Maiores, a história de Teresia Ayrum. Reinhard Bonk, ele foi um grande evangelista e ele fazia congressos. E um dia, em um desses congressos que ele fazia, teve uma mulher chamada Teresia Ayrum. E essa mulher, ela teve uma grande experiência com Deus naquele dia. Assim que essa mulher teve essa experiência com Deus, esse congresso foi realizado na Noruega, ela foi e retornou para o seu país, que ela fazia parte de uma cidade que chamava Nairobi, no Quênia. E essa mulher, ela começou a fazer algumas reuniões de oração. Na sua primeira reunião, reuniram-se 17 mulheres. Nessa reunião, essas pessoas puderam experimentar o grande agir de Deus. Eles experimentaram o quê? Grandes curas e grandes milagres. Na próxima semana, essas mulheres comentaram com as outras, e na próxima semana se encontraram naquelas reuniões 55 mulheres. Na próxima semana foram 105 mulheres. E na próxima semana, 200 mulheres. Até que aquele lugar que eles faziam aquelas reuniões não cabiam mais. Eles foram, alugaram um auditório e aí aquela notícia começou a espalhar por toda a África. E ali se reuniu primeiramente 2.000 mulheres. E aí começou a ir famílias. E aquilo ali reuniu 4.000 mulheres e mais as famílias, e aquilo começou a reunir 5.000 pessoas, depois 12.000 pessoas. Resumindo, Teresia, ela começou e ela ficou conhecida em toda a África. Mas o que vocês precisam entender, Teresia era uma mulher divorciada. E um dia em seu livro, Bonk, que escreveu esse livro, ele questiona Deus, isso está no livro dele. Ele questiona Deus e fala: Deus, mas por que você escolheu uma mulher divorciada? Tinha tantas pessoas no nosso ministério, tantos seminaristas, tantos pastores, tantas pessoas que te buscam de todo o coração. Por que você foi escolher logo essa mulher divorciada? Deus respondeu para ele: eu escolhi Teresia porque eu queria mostrar para o mundo que eu poderia pegar uma pessoa quebrada, eu poderia pegar um vaso quebrado e transformar em vaso de honra. Amém? E assim começa a história desse livro, dessa mulher que foi conhecida em toda a África. Eu tenho certeza que nós passamos por alguns problemas. Eu não sei o coração de cada um aqui, entendeu? Nós estamos em um pequeno número, porém a palavra de Deus, pode ser tocada em cada um. Eu não sei o que cada um aqui passa nessa noite. Eu não sei qual o problema que você tem passado. Eu não sei se você tem passado algum problema na família, se tem passado algum problema financeiro, algum problema no seu relacionamento com Deus. Eu não sei, mas eu sei que Deus, Ele sabe. Deus, Ele conhece todos os nossos corações e Ele conhece o nosso íntimo. Eu tenho certeza que esse Deus que eu sirvo, que esse Deus que essa igreja serve, Ele pode transformar vasos quebrados em vasos de honra. Amém? Não deixe que palavras de maldição determinem o resultado da sua vida. Em um mundo em que tudo parece estar sem controle e o amor tem se acabado, a língua, amados, ela tem sido um grande instrumento de destruição. Em Provérbios 18, 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Em outra versão, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Por causa de palavras negativamente pronunciadas, ainda mais eu que trabalho na área de saúde, a gente tem visto quantas pessoas têm chegado com depressão, tem aumentado exageradamente o número de pessoas em estado de depressão por causa de palavras que matam, palavras que machucam. Quantos de nós aqui já recebemos palavras que a gente até tem dificuldade para dormir, palavras que às vezes nos machucam,
Palavras que muitas vezes podem matar sonhos, e sonhos que nós não podemos deixar que eles morram. Então, geralmente essas palavras, que às vezes pode ser lançada pelo vizinho, palavra que é lançada às vezes pelos nossos pais, pelos nossos chefes, são palavras que às vezes pode tentar nos desmotivar. Porém, amados, nós não podemos deixar que essas palavras possam influenciar em nossas vidas. Nós precisamos deixar que Deus possa agir em nossa vida. Então eu quero dizer nessa noite, que independentemente do que algum vizinho seu algum dia falou para você, quando estava nervoso, ou o seu chefe falou para você quando estava estressado, ou seus pais falaram que você seria, palavras de maldição, quero dizer que independente de tudo isso que foi dito, quem determina o seu futuro é Deus. Quem determina e quem vai fazer na sua vida é Deus. Deus, Ele sonha com a sua vitória. Deus, Ele deseja que você seja vitorioso. Amém? Deus, Ele sempre lhe dará uma nova oportunidade. Quantos de nós perdemos, às vezes, a oportunidade no serviço, perdemos a oportunidade no nosso relacionamento, ou perdemos a oportunidade até mesmo na nossa igreja. Muitas vezes nós tivemos a oportunidade de adorar a Deus, às vezes a gente teve a oportunidade de trabalhar em um emprego que poderia nos dar sucesso, e aquilo fica ali remoendo nos nossos corações. Poxa, mas eu perdi aquilo ali. E geralmente chegam pessoas que tentam desmotivar a cada um de nós, pessoas que possam dizer, não, mas você não merece uma segunda chance. Eu quero que vocês entendam que não é isso que Deus pensa. Para Deus não importa o quanto você errou, você merece uma nova oportunidade. Nunca pense que você será fracassado para sempre. Entenda que Deus, Ele nunca irá desistir de você. Por mais que você errou no passado, por mais que algum erro que você tenha cometido no passado, se ele venha remoer na sua cabeça, não deixe que o diabo venha te condenar. Não deixe que o diabo venha colocar isso na cabeça de vocês. A palavra de Deus diz em Romanos 5:20, está escrito assim: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Nós possamos entender que a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Que nós possamos tornar, a partir de hoje, nós possamos esquecer os erros do passado, que nada venha nos condenar, que a partir de hoje nós possamos nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus, assim como diz a palavra. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então que a partir de hoje, nós possamos entender que Deus tem uma oportunidade para cada um de nós. Se você pensa que você é derrotado, se você já pensou que um dia você foi fracassado, entenda que Deus, Ele lhe dará uma nova oportunidade, mas para que você possa servir a Ele verdadeiramente. Amém? Glória a Deus. Segundo segredo, para que nós possamos alcançar a vitória em Cristo Jesus: possua uma visão diferenciada e acredite nas possibilidades de vitória. Repita comigo: possua uma visão diferenciada e acredite nas possibilidades de vitória. Agora repita comigo mais uma vez: visão diferenciada e vitória. Amém? A grande diferença é a forma com que nós enxergamos as situações. Enxergue condições favoráveis sempre. Como já citado pelo nosso irmão William, semana passada, o texto em que colocava sobre Moisés, quando o Senhor ordenou a Moisés que enviasse um líder de cada tribo, para que eles pudessem espiar a terra que ele tinha como herança para aquele povo. Quem esteve aquele dia, prestou atenção naquela mensagem, entendeu? Daqueles 12 espias que foram enviados, apenas Josué e Calebe, apenas 2 tiveram uma visão diferenciada.
Apenas 2 acreditaram nas promessas de Deus. Apenas 2 tiveram uma visão diferenciada, tiveram uma visão satisfatória e enxergaram o sucesso em meio a tantas dificuldades. Que nós possamos ser, em nossas vidas, como Josué e Calebe. Que nós possamos ter visão diferenciada. Que nós possamos acreditar nas promessas de Deus. E por que não citar também essa palavra, Paulo e Silas? Nós vemos na palavra de Deus que Paulo e Silas, eles estavam em uma prisão. Eles poderiam estar lá murmurando, poderiam estar chorando, mas não, na palavra de Deus diz, em Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim, que ao invés de eles estarem chorando, ao invés de eles estarem murmurando, a palavra de Deus diz assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eles poderiam, amados, estar ali reclamando de Deus. Pessoas que serviam a Deus, eles poderiam estar ali parados, eles poderiam estar murmurando, poderiam estar reclamando, mas não, eles tinham a senha. Eles sabiam como tocar o coração de Deus. Eles poderiam estar ali parados, mas não, eles tiveram uma visão diferenciada. Eles falaram o quê? Não, se nós orarmos, se nós clamarmos a Deus, Deus será conosco. Amém? Na palavra de Deus diz também assim, em Atos 16, 26, para completar essa palavra. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Essa palavra mostra que Deus mostrou que estava com eles. Amém? Glória a Deus. Nós temos, então, na palavra de Deus, vários exemplos de pessoas que tiveram visão satisfatória, que tiveram visão diferenciada. Aqui eu cito também o caso de José do Egito. Quem sabe a história de José do Egito na Bíblia, sabe que ele foi um homem que foi humilhado pelos seus irmãos, foi ignorado pelos seus irmãos, foi um homem que foi jogado num poço, até que ele foi vendido como um dos piores escravos. Mas nós vemos também que ele conseguiu chegar até a casa de Potifar. E quando José chega à casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a se engraçar com ele, até que ele vai preso. E ali ele vai preso. Quando ele vai preso, Deus começa a moldar o coração de José. Deus começa a trabalhar no coração de José, começa a trabalhar o caráter dele, começa a trabalhar ele. E logo após nós vemos na palavra de Deus que Deus faz de José o segundo homem mais importante do Egito. Amém? Então nós temos exemplos na Bíblia de que nós devemos superar as adversidades da vida. Nós devemos superar as nossas dificuldades e devemos enxergar sempre e ter uma visão satisfatória em todas as coisas, apenas seguindo os passos de Jesus. Amém? Já para finalizar, amados, terceiro segredo, para que eu e você possamos alcançar a vitória em Cristo Jesus: avance sempre. Acredite que Deus acredita nos que agem. Repita comigo: Deus acredita nos que agem. Nós vemos na palavra de Deus também que o povo de Israel, quando ele estava saindo do Egito, com destino à terra prometida por Deus, com destino a Canaã, esse povo, nesse caminho, eles começaram a sofrer um momento de aflição. Eles tiveram um momento que eles ficaram todos apreensivos, porque na palavra de Deus diz assim também, que Deus, Ele endureceu o coração de Faraó, e fez com que ele viesse atrás daquele povo, e aquele povo com medo, aquele povo aflito, já começou a cutucar Moisés, a chamar Moisés: clama a Deus Moisés. E aquele povo começou a ver, porque Potifar e seus soldados já estavam chegando próximos dele, e quando Moisés clama a Deus,
o que Deus falou para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem. Então a palavra-chave é essa, amados. Marchem, não parem. Não importa a dificuldade, não importa qual é o faraó que está tentando chegar até você. A palavra de Deus diz que nós devemos marchar sempre. Amém? Nós vemos então que logo após Deus falar para Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Nós vemos também em Êxodo 14, 21, que logo após Moisés estendeu a mão sobre o mar e fez retirar o mar por um vento forte. Ali nós vemos o agir de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E o que eu queria colocar nessa noite é que aquelas pessoas, elas no Egito já tinham visto já quantos milagres de Deus na vida deles, porém eles murmuravam, eles tiveram medo. A palavra de Deus diz também que Deus acompanhava aquele povo durante o dia em uma nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. Então a palavra de Deus mostra que Deus era com aquele povo. E por mais que Deus agia com aquele povo ainda tinha medo. E com isso nós vemos o quê? Que mesmo assim, Deus falou que marchem, não tenha medo, continue, que vocês serão vencedores. Amém? Então que nós possamos marchar e não devemos o quê? Ter medo de avançar. Que nós como conquistadores possamos aprender a tirar proveito das dificuldades da vida. E que nós possamos também não abrir mão dos nossos sonhos. Que nós possamos entender que Deus acredita em cada um de nós. E Deus acredita em você. Deus acredita na nossa vitória. Amém? Glória a Deus.